Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais intensas e, francamente, mais chocantes de todo o livro de Gênesis. A destruição de Sodoma e Gomorra. É uma narrativa que fala sobre justiça, misericórdia e aquela linha finíssima entre a salvação e a aniquilação completa. E tudo começa não com uma batalha, mas com uma pergunta. Uma pergunta que coloca tudo em perspectiva. De quantas pessoas boas a gente precisa para salvar uma cidade inteira? É essa questão que dá o pontapé inicial para uma negociação que vai decidir o destino de milhares de pessoas. Então a tensão começa a se formar quando Deus revela a Abraão que vai investigar os pecados de Sodoma e Gomorra. E claro, Abraão fica em alerta, porque o sobrinho dele, Ló, mora lá. Ele não pensa duas vezes, ele decide intervir e começa uma negociação que, olha, não tem precedentes. E aqui a gente vê a coragem, a audácia de Abraão. Ele não chega pedindo desculpas pelos erros da cidade. Não. Ele apela direto para um senso de justiça. Basicamente, ele se torna o primeiro advogado de defesa de uma cidade inteira. O que se segue é um diálogo fascinante. Abraão vai baixando a pedida numa negociação tensa. E se tiver 50 justos? Deus concorda em poupar. E 45? Concorda de novo. 40, 30, 20. E a cada apelo, Deus aceita, mostrando uma disposição incrível para a misericórdia. Por fim, Abraão chega no seu último lance, no número mínimo que ele ousa pedir: 10. Apenas 10 pessoas. O futuro de Sodoma e Gomorra agora depende de encontrar só essa pequena quantidade de gente justa. A negociação termina aqui. Mas o teste de verdade, esse estava só começando. Ok, então a conversa no plano divino acaba e a ação desce para a terra. A gente muda de cena e vai para Sodoma, bem do cair da noite. E é lá que chegam dois anjos, disfarçados de homens. A missão deles? Simples: ver com os próprios olhos se a cidade merecia ou não ser salva. E o primeiro a encontrar esses viajantes é Ló, num gesto de pura retidão que vai contrastar violentamente com o que está por vir. Ele insiste para que fiquem na casa dele. Ele oferece abrigo, comida, proteção, cumprindo o sagrado dever da hospitalidade. Só que essa hospitalidade é colocada à prova muito rápido. Antes que eles pudessem sequer dormir, a casa de Ló é cercada. E não é por um grupo pequeno, não. São os homens da cidade toda, de jovens a velhos. E a exigência que eles fazem, bem, é chocante e revela a real profundidade da perversão daquele lugar. A situação sai de controle. Ló, em puro desespero, chega ao ponto de oferecer as próprias filhas para proteger seus hóspedes. Mas a multidão nem quer saber e ameaça arrombar a porta. E é nesse exato momento que os anjos agem. Eles puxam Ló para dentro e, de repente, cegam toda a turba do lado de fora. Bom, com essa demonstração terrível, a maldade da cidade estava mais do que confirmada, não restava mais dúvida. Os anjos, então, revelam a verdadeira missão deles para Ló. Eles vieram para destruir aquele lugar. E a única chance de sobrevivência era uma só: fugir imediatamente. As instruções para sobreviver são bem diretas, sem espaço para interpretação. Primeiro, junte sua família e saia da cidade. Segundo, fuja para as montanhas. Terceiro, não pare em lugar nenhum no meio do caminho. E quarto, a regra crucial: não olhe para trás. Sob nenhuma circunstância. A vida de todos dependia de seguir isso à risca. Mas, como muitas vezes acontece, nem todo mundo leva o aviso a sério. No momento que é pura tragédia, os futuros genros de Ló acham que ele está contando uma piada. Eles riem e se recusam a ir. E essa descrença, claro, acaba selando o destino deles. E agora, a gente chega ao clímax da história. Com o sol nascendo, enquanto Ló e suas filhas correm por suas vidas, o juízo final desce sobre as cidades do vale. É um evento cataclísmico. A descrição no texto é muito vívida. Não é uma destruição qualquer. É uma chuva de fogo e enxofre vinda diretamente dos céus que simplesmente apaga do mapa as cidades, os habitantes e toda a vida ao redor. Uma demonstração de poder absoluto. Mas no meio de todo esse caos, com a salvação quase ao alcance, uma daquelas 4 regras é quebrada. Um único ato de desobediência: a mulher de Ló. Talvez por saudade, por curiosidade, quem sabe por dúvida, desobedece ao comando final. A consequência é imediata e se torna uma das imagens mais icônicas de todas. Ela se transforma em uma estátua de sal, um monumento assustador e permanente sobre o preço de olhar para trás quando a ordem é seguir em frente. A gente poderia pensar que a história termina aí, né? Com a destruição completa. Mas ela ainda não acabou. E toma um rumo
Bem, um rumo inesperado e bastante perturbador. Não nas cinzas da cidade, mas no completo isolamento de uma caverna. Ló e suas 2 filhas estão sozinhos, acreditando que são os únicos sobreviventes no mundo. E a partir desse trauma, desse isolamento, as filhas tomam uma decisão desesperada. Para garantir que a linhagem da família não acabe ali, elas bolam um plano para ter filhos com o próprio pai. E dessa união nascem 2 filhos, Moabe, da filha mais velha, e Ben-Ami, da mais nova. Eles não são apenas crianças, eles se tornam os pais de 2 nações inteiras, os Moabitas e os Amonitas, povos que, ao longo da história, teriam uma relação bem complexa e muitas vezes conflituosa com Israel. E é assim que a história de Sodoma e Gomorra se encerra. É um conto sobre o fracasso em encontrar sequer 10 pessoas justas, sobre as consequências terríveis da desobediência. E, de um jeito bem estranho, sobre como, mesmo das cinzas da destruição e do desespero, novos começos podem surgir. A gente iniciou com a pergunta: quantas pessoas boas são necessárias para salvar uma cidade? Talvez a história nos deixe com outra pergunta ainda mais forte: o que acontece quando a resposta é nenhuma?